amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História, com o 8º ano, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, que tem como título A América no século XIX. Bom, até aqui nós estudamos a Europa no século XIX, e hoje nós vamos ver, a América. Bom, na página 42, eu peço a vocês que abram o livro didático e acompanhem as explicações comigo, porque eu vou estar lendo algumas partes importantes para a nossa compreensão, tá bom? Então vamos lá. Na página 44, tem como subtítulo aí, Estados Unidos no século XIX, o destino manifesto e a expansão territorial. Bom, nós estudamos a independência dos Estados Unidos, certo? Então, após a independência das 3 colônias, a gente vai, estudar o processo de expansão territorial dos Estados Unidos. As 3 colônias, comparado ao território dos Estados Unidos hoje, é um território muito menor, que a atual região dos Estados Unidos hoje. Certo? Então, como que esse território cresceu? Como que ele expandiu? Então, a gente vai ver esse processo de expansão territorial, após a independência das 13 colônias, certo? A Europa, neste período do século XIX, estava vivendo um período de guerras napoleônicas, certo? E aqui na América, a gente está vivendo um período de independência, certo? E vamos entrar no quesito também imperialista, que nós estudamos no nosso capítulo passado, O que os imperialistas queriam, Expansão territorial, certo? E então, na página 44, no 5º parágrafo, diz o seguinte: a fim de prevenir tentativas de colonização das terras americanas pelas metrópoles europeias, em 1823, o presidente estadunidense James Monroe divulgou a doutrina Monroe. O objetivo dela era diminuir a influência das potências europeias sobre os países latino-americanos. Ele apresentava os Estados Unidos como juiz e guardião de questões envolvendo a América como um todo. Na prática, o que os estadunidenses faziam era só afastar a influência europeia no continente, mas garantir ao mesmo tempo o aumento de sua autoridade sobre o território. Então, o que consistia essa doutrina, certo? Basicamente, garantir que essas terras estariam sobre as posses dos Estados Unidos e que a Europa não iria colonizar, certo? Não iria expandir e conquistar as terras americanas. Nesse trecho em destaque diz o seguinte: a doutrina Monroe pode ser entendida como um dos primeiros passos da política externa norte-americana no século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o Novo Mundo. Seu princípio básico, traduzido na frase "a América para os americanos", seria o guia de toda a política externa dos Estados Unidos até o século XX. Na sua fala ao Congresso, em 1823, James Monroe estabeleceu o princípio dos Estados Unidos como protetores do Novo Mundo. É a partir daqui que a gente vai compreender o destino manifesto, que nós já vimos lá nos outros capítulos, certo? O destino manifesto, basicamente, é uma ideia, baseada num preceito religioso que dizia que os estadunidenses foi o povo escolhido por Deus, para colonizar, para ensinar, para conquistar os outros povos. A partir dessa doutrina e dessa ideia religiosa, de que eles eram um povo escolhidos, que eles começaram esse processo de expansão territorial. Aqui a gente vai fazer um comparativo entre os colonizadores estadunidenses e os portugueses. As colônias estadunidenses, elas foram um pouco diferentes da portuguesa, porque eles não escravizaram indígenas,
né, eles toleravam os nativos das colônias. Já os portugueses escravizaram, né, e também disseminaram vários nativos, né, mataram muitos nativos. Com os americanos não aconteceu isso, certo? E o processo de catequização também dos indígenas foi menor nas colônias estadunidenses do que nas colônias portuguesas, certo? Mas o processo de colonização e expansão foi basicamente o mesmo, certo? Na página 45 diz o seguinte: além da doutrina de Monroe, outra teoria que fundamentou as pretensões territoriais e imperialistas dos Estados Unidos foi o Destino Manifesto. Com base em um preceito religioso, o Destino Manifesto defendia a ideia de que os estadunidenses eram um povo escolhido por Deus. Assim, era a missão desse povo levar adiante o progresso e a concepção dessa sociedade, apoiada na liberdade e na democracia. Certo? A expansão territorial estadunidense se deu por 3 motivos, certo? Pela compra de territórios, pelas guerras e por meio da luta. Agora na página 46, nós vamos ver aí os primeiros territórios da América que foram conquistados pelos Estados Unidos. Conquistados entre aspas. Nós vamos ter aí primeiro a região de Louisiana, depois a região do México e depois a região do Texas, certo? E posteriormente nós vamos ver outras regiões que foram anexadas. Aí nesse mapa, cada região dessa, na legenda, tem o que ela representa, certo? A região lilás foi adquirida através do Tratado de Versalhes. A região laranja foi comprada da França. A região vermelha, comprada da Espanha. A região verde, que é a região do Texas, foi automaticamente anexado ao território estadunidense. A região verde foi cedida pela Inglaterra. A região salmão, cedida pelo México. A região amarela foi comprada do México. A região marrom foi comprada da Rússia. E a região, um verde mais claro, que era a região já das 13 colônias, certo? Então aqui vocês percebem as 3 maneiras de adquirir os territórios, de anexar esses territórios: comprados, por meio de lutas e por meio de guerras, certo? A expansão territorial e os indígenas, na página 46, é aquilo que eu já falei para vocês, que eu acabei de explicar. É como se nós pensássemos como que foi a colonização portuguesa no Brasil, certo? E foi praticamente da mesma forma, com alguns pontos diferentes. Nos Estados Unidos, o processo de miscigenação dos europeus com os povos locais aconteceu em escala muito menor que no Brasil. Nas 13 colônias inglesas, o fato de os colonos se estabelecerem com suas famílias com a ideia de fixar residência permanente contribuiu para o distanciamento entre eles e os nativos. A catequese dos nativos com o objetivo de pacificação também se deu em menor escala que na colônia de Portugal. Então a principal diferença aqui que a gente vê da expansão territorial dos estadunidenses com os indígenas e os portugueses com os indígenas é que os estadunidenses, quando firmaram-se das 13 colônias, eles tinham o objetivo de fixarem ali nas colônias. Já Portugal não tinha interesse de trazer portugueses para a colônia, certo? Então a intenção de Portugal era somente explorar e extrair. Dessa maneira, nos Estados Unidos, os nativos eram tolerados, quando não massacrados. Esses grupos resistiram como puderam, muitas vezes fugindo para o interior ou enfrentando os invasores. Em 1676, por exemplo, o chefe dos Wampanoag, Metacom, atacou os colonos na Nova Inglaterra. No século XIX, com a expansão territorial tornando-se um projeto governamental,
o processo contra os indígenas se intensificou. O governo dos Estados Unidos promulgou algumas leis contra os povos locais, como a Lei da Remoção dos Indígenas, em 1830. Tal lei determinava que os povos locais deveriam migrar para reservas localizadas a oeste do rio Mississippi. Os deslocamentos se deram principalmente com os Cherokees na Geórgia e com os Seminoles na Flórida. Então aqui a gente vê um processo diferente em relação colono com os indígenas, certo? É diferente do que aconteceu com os colonos portugueses com os indígenas nativos brasileiros, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar vendo esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos, certo? Nós vamos parar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, alguma curiosidade que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula de História.